Shalom, queridos! Estamos aqui mais uma vez para, então, continuarmos e terminarmos de comentar sobre a Parashá Vaikra, no livro de Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 7. Na última vez, nós falamos um pouco sobre os versos 1 e 2 do capítulo 1, porque há tanta riqueza, tanta coisa para ser enxergada e entendida, que somente conseguimos ir até ali. E também porque há muito mal entendido a ser rompido, porque nada na Torá passou nem passará, porque a Torá nunca foi um sistema de perdão de pecado através de sangue de animais. Os hebreus e Yod Revavirê nunca pretendeu que nenhum pecado fosse apagado com sangue de animais. Sempre o chamado foi ao arrependimento e à restituição. Essa sempre foi a forma de perdão de pecados. Aliás, uma religiosidade mecânica também na oferta, ainda que aparentemente voluntária, também não agrada a Yod Revavirê, porque não se trata da oferta em si, mas sim do ofertante. Por isso que em Isaías, em Jeremias, nós temos algumas frases que dizem: olha, afasta esse estrépito de religiosidade, dos sacrifícios de vocês, longe de mim, eu não consigo suportar hipocrisia e iniquidade misturada com essa religiosidade. Yod Revavirê, o Eterno, ele não tem prazer em sacrifícios de animais. Isso também está num salmo de Davi. Tu não tens prazer em sacrifícios. Se fosse assim, eu te daria, né? O que é o prazer de Yod Revavirê? É que a nossa vida, ele quer o coração do ofertante. E para que ele possa ensinar-nos sobre como é que é esse coração, então ele nos dá coisas e desenhos aqui para que possamos entender. Então, não adianta a oferta em si, se o coração estiver errado. Isso é ensinado o tempo todo nas Escrituras, e muito particularmente nos profetas, que chamam o povo de coração errado, torpe, religioso, ao arrependimento, ao retorno, à correção, e nada mudou. Quantos ainda têm uma vida religiosa e imaginam que com essa religiosidade, mas sem dar a si mesmos e não ter relacionamento real com o Eterno, imaginam que estão bem, quando, na verdade, se a vida não for reta, se o coração não for íntegro, você está só enganando a si mesmo, porque dele não zombamos, né? Veja Hebreus 6:4, Hebreus 10:26. Não erremos. Mas hoje nós vamos nos ocupar das cinco categorias ou espécies principais de sacrifícios ou ofertas, corban, que essa porção trata. A primeira delas é olá, é a oferta alçada, totalmente queimada. Por isso que muitas vezes diz oferta queimada, né? É uma oferta voluntária, nunca foi exigida, tem que ser de um dos 3 animais que nós já tratamos na parte anterior. Se você não viu, procure, é muito importante, é muito significativo, porque a oferta que interessa Yod Revavirê somos nós, é o ofertante, não é a coisa em si, como eu acabei de falar e estou repetindo, porque isso é central. Se você entender isso, você começa a entender o livro de Levítico, e você vai entender também o porquê de, mesmo com a morte e ressurreição de Yeshua, por volta do ano 30, 33, 34, não terem cessado o sistema sacrificial, né? O templo, enquanto continuou de pé por cerca de quase 40 anos, houve o sacrifício, inclusive oferecido pelos apóstolos, pelos discípulos de Yeshua. Como assim? Você não sabia disso? Leia Atos 20 e 21. O próprio Paulo, ele faz sacrifícios para entregar voto de nazireado por orientação de alguém, não sei se é Tiago, Yaakov, né? Para que
cesse a falsa acusação de que ele ensinava a alguém a ir contrariamente à Torá. Da mesma forma que ele participou da falsa acusação contra Estevão, agora ele é vítima dessa falsa acusação. Quem com ferro fere, com ferro é ferido, não é isso que diz? É como se fosse uma lei, né? Aquilo que você planta, você acaba colhendo, não porque Yod Revavirê, o Eterno, quer, mas porque isso está na malha, nas leis que ele preparou nesta terra. Ele não é casuísta, ele não diz, vou livrar fulaninho. Não, quem pular do 20º andar, tendo consciência das leis de gravidade, vai perecer, porque a lei atua, né? Pode ser que um inocente, ele livre com um anjo e segure um bebezinho que não tem noção. Pode ser, ele é capaz disso. Mas um marmanjo que tem noção e se joga, dificilmente. Então, não tentemos a Deus, não foi isso que Yeshua falou? Não se deve viver tentando a Deus, porque as leis, elas foram feitas para atuar, né? Então, agora em Levítico, a Olá, é essa oferta totalmente queimada, né? Oferta de adoração. Nós, como essa oferta, somos aquele sacrifício vivo, que devemos deixar tudo em nós ser alçado, levantado, elevado para Yod Revavirê. O nosso pensar, o nosso falar, o nosso viver, o nosso agir no mundo, quer seja nos nossos lares, quer seja no nosso trabalho, tudo, então, deve ser um sacrifício vivo. Um sacrifício nesse sentido, é uma oferta de louvor e adoração. Isso é o significado de sacrifício vivo, né? E não outra coisa, né? É disso que Paulo está falando quando ele fala de nós sermos sacrifícios vivos, de louvor, olá, a Yod Revavirê. O segundo tipo de oferta é a minha, a oferta de grãos, né? A oferta do fruto da terra. Essa oferta nem envolve sangue, farinha macerada, moída, né? Azeite, frankincenso, sal. Não pode ter fermento, não pode faltar o sal. É isso que nos é dito em relação a essa oferta. Pode ser de outros grãos, como milho. A Torá vai dizer nesse trecho, fala assim, você pode assar o milho no fogo. Essa oferta, ela é comida, ela é para o sacerdote, é uma oferta de louvor voluntária. A olá não é por pecado, a minhá, que é essa oferta de grãos, não é por pecado. Essa teria sido a oferta de Caim, seria aceita se o coração estivesse certo. Não foi aceita por Caim, porque ele não ofereceu segundo a instrução, que é oferecer da primícia. Ele ofereceu o que ele achou melhor, o que sobrou, o que estava mais ou menos, e isso o Eterno não aceita. Não aceitou para Caim, não aceitará para nenhum de nós. Então, temamos. O temor de Yod Revavirê é o princípio da sabedoria. Busquemos essa sabedoria, porque ela vem do alto para nós e ela está aqui nas Escrituras, na Torá, que nos é dada. Então, essa minhá, nós gravamos um ensino só sobre o sal da aliança do teu Deus, que está escrito aqui quando é descrita a minhá. Levítico capítulo 2, versos 12 e 13. Procure esse estudo, ficou gravado no meu canal aqui no YouTube. Então, sem fermento, porque o fermento nas escrituras, ele representa a malícia, a maldade, a hipocrisia, a falsa doutrina, aquilo que é propriamente da carne caída do homem. Então, Deus não recebe isso no altar dele. A maldade, a malícia, a hipocrisia, ego inflado, porque o fermento fala desse inflar, né? Disso que cresce, né? Ele quer sinceridade, aquela massa do matzah, do pão sem fermento. Yeshua foi esse pão da aflição, o pão que deixa a carne ser apequenada para que o espiritual ele exista e se sobreponha, que ele discipline a carne, não é negar a carne, no sentido de que você não pode ter uma vida.
Não, é elevá-la, é discipliná-la. Diz, não, carne, você não manda. Quem manda é a minha escolha, o meu coração de querer honrar, de querer amar, de querer ser fiel. Então, é isso que é o chamado, né? A domar, a disciplinar a carne sem fermento, né? Então, essa é a segunda oferta de grãos. A terceira oferta, shlamim, é a oferta de paz. A oferta de paz é uma oferta que é partilhada em três. Uma pequena porção memorial é tirada e queimada para Yod Revavirê. E o restante é dividido entre os sacerdotes e o ofertante e sua família. Então é uma oferta também voluntária, geralmente não era requerido, embora a oferta de Pêssar seja uma oferta de paz, shlamim. É disso que nós lemos em Mateus, olha, se você tem uma oferta, vai se reconcilia com teu irmão, porque nós não podemos fazer uma oferta voluntária de paz se nós não temos paz com alguém. Então precisamos buscar essa paz, nos esforçar por termos paz com todos e então ofertar isso para Yod Revavirê. Compartilhar isso na mesa dele, que é esse altar em que nós precisamos colocar as nossas vidas. Então, essa é a shlamim, a terceira tipo de oferta. Olá, oferta elevada, totalmente queimada. Minhá, oferta de grãos, comida pelos sacerdotes. E shlamim, comida pelo sacerdote e pelo ofertante. 3 ofertas voluntárias, 3 ofertas em que não se fala em pecado, não tem pecado envolvido. São ofertas de adoração, de louvor, válidas até hoje, porque a oferta fala das nossas vidas e não da coisa ou do animal que era oferecido. Então, entenda a Torá é eterna, essa é a instrução amorosa de Deus. E depois, nós temos 2 tipos de oferta, Hatat e Asham, a oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Só que essa oferta pelo pecado, é o pecado de ignorância. Ou seja, eu me distraio ou eu estava em algum lugar sem consciência, estava doente, fiquei sem noção de como e onde, e acordo, não sei que é Shabat e faço um monte de coisa que Yod Revavirê, o Eterno, diz para eu não fazer no Shabat. E aí eu peco, é um ratá, pecado por ignorância, porque eu faço sem saber que é Shabat. Ou eu não sei que alguma coisa é vedada, também por ignorância, e eu quebro o mandamento, quer seja por comer algo que eu não sei, não sabia que era vedado, de qualquer forma é um pecado por ignorância, não é um pecado voluntário que alguém cometa. Né? Então, para esse pecado por ignorância, você pode trazer ao altar uma oferta e se reconciliar. É o pecado por ignorância. E o último tipo é o pecado pela culpa. É o pecado que você causou algum dano, você, no teu exercício religioso, por negligência, é uma coisa culposa também. Você peca contra o tabernáculo, e você precisa, então, se arrepender. Aliás, qualquer pecado, mesmo involuntário, o requisito é a techuvá, é o arrependimento. Se arrepender, fazer restituição, e aí você tem essa reparação, né? E o pecado voluntário, ou que você estava desgarrado e aí peca e se arrepende, se achega, como que ele é visto? É em Yom Kippur, uma vez por ano, contanto que não seja uma coisa habitual, uma coisa de uma vida hipócrita, como quem zomba do Todo-Poderoso, como se ele fosse servo e não senhor de toda a terra. Isso não existe, é só na mente de alguns tolos, né? Não sejamos assim, nunca, né? E quando nós temos a categoria do Asham, que é o pecado pela culpa, digamos assim,
também de uma forma culposa e não dolosa. Dolo é quando você quer, né, cometer um delito, e culpa é quando você, por negligência, aquelas outras categorias, você comete o pecado, mas, né, não é que você, no teu coração, já estava endurecido. Você tem a distinção entre pecados, né, que são categorizados. Pecado não é tudo igual. Nas escrituras, existe sim pecadinho e pecadão. Gente, é um engano achar, pecado é pecado, não tem pecado. Isso não é escritural. Leia também 1 João 5, do 15 ao 17 ali, e diz que há pecados que nós não devemos nem orar por eles, porque são pecados para a morte. Então, existe sim diferença de pecado. E aqui no Acham, nós vemos que também Deus faz diferença nos pecadores que cometem esses pecados. Esses pecados não assintosamente, não voluntariamente. Esses pecados, digamos assim, culposos, né? Porque se é o sacerdote que comete, ele precisa trazer um boi. Se é o líder, ele precisa trazer um bode macho. Se é um comum do povo, uma cabra fêmea. Então há diferenças, e isso traz um princípio da Torá, que é: a quem mais é dado, mais é cobrado. Então um boi, ele é muito mais caro do que um bode. O bode é mais valioso do que a cabra, nesse caso aqui, ele é visto assim. Então, nós precisamos entender, tudo aqui é instrução. É instrução não sobre algo que ficou lá no passado, está muito distante de nós. Não, é algo válido e vivo até hoje para as nossas vidas. Porque a instrução do Pai, ela não muda, ela não passa, e ela só precisa ser entendida. Por quê? Porque Oséias diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, essa falta de conhecimento, ele leva a você cair em armadilhas e você colher coisas da tua ignorância que o Pai, Abba, não quer que colhamos. Por isso que ele nos dá a instrução. Mas cada um de nós precisa escolher receber esta instrução ou não. Então, eu acho que nós conseguimos esmiuçar razoavelmente bem essa porção, para que comecemos a entender e quebrar com falsas noções, ideias da religiosidade cristã, da qual eu saí também. Eu sou advinda dela, nunca tinha entendido Levítico, né? E o Pai tem me instruído, e é isso que eu compartilho com vocês, porque é precioso demais, maravilhoso demais. E assim eu me despeço dizendo Shalom.